Boa tarde a todos. Declaro aberta a 113ª sessão ordinária da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço ao senhor secretário que faça chamado dos senhores vereadores. Vereadores, pastor Kennedy Marques. Presente. Rodrigues. Presente. Yoshi Hirakawa, presente. Dizão. Presente. Túlio Camargo. Presente. Professor Giovanni. Presente. Rafael da Ípica. Presente. Biula. Abner Segura. Bruno Tan. Presente. André Dubar. Presente. Paulo Marrom. Presente. Zé da Vaca. Presente. A seguir, passaremos à discussão e votação das atas. Em discussão, a ata da 112ª sessão ordinária. Não havendo ninguém a discutir, coloque em votação. Se são favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, queiram se levantar. Aprovada a ata da 112ª sessão ordinária. Em discussão, a ata da 70ª sessão extraordinária. Não havendo ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, queiram se levantar. Aprovada a ata da 70ª sessão extraordinária. Em discussão, a ata da 71ª sessão extraordinária. Não havendo ninguém a discutir, coloque em votação. Se são favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, queiram se levantar. Aprovada a ata da 71ª sessão extraordinária. Em discussão, a ata da 8ª sessão solene. Não havendo ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, queiram se levantar. Aprovada a ata da 8ª sessão solene. Peço ao secretário que dê prosseguimento ao expediente com o recebimento de matérias do Legislativo. Recebimentos do Legislativo. Requerimento. Passaremos agora para as respostas de requerimento. Resposta de requerimento da Prefeitura Municipal de Mairinque, ofício número 088/2020, em resposta ao requerimento número 23/2020 do vereador Túlio Camargo, informações sobre desenvolvimento educacional no município de Mairinque. Ofício número 89/2020, em resposta ao requerimento número 24/2020 do vereador Rafael da Ípica, informações sobre gastos com bica corrida. Ofício número 90/2020, em resposta ao requerimento número 25/2020 do vereador Rafael da Ípica, informações sobre precatórios. Ofício número 97/2020, em resposta ao requerimento número 26/2020 do vereador pastor Kennedy Marques, informações sobre manutenção Rua Solange Maria de Paula. Ofício número 91/2020, em resposta ao requerimento número 27/2020 do vereador Túlio Camargo. Ofício número 99/2020, em resposta ao requerimento número 28/2020 do vereador Túlio Camargo, informações sobre creche bairro Terras de São José. Ofício número 92/2020, em resposta ao requerimento número 29/2020 do vereador Túlio Camargo, informações sobre desocupação de casas cedidas a servidores. Ofício número 98/2020, em resposta ao requerimento número 30/2020 do vereador Túlio Camargo, informações sobre implantação de galeria de águas pluviais na Rua Francisco Caravante, Jardim Vitória. Ofício número 93/2020, em resposta ao requerimento número 31/2020 do vereador Túlio Camargo, informações sobre empresa de coleta de lixo. Ofício número 94/2020, em resposta ao requerimento número 32/2020 do vereador Rafael da Ípica, informações sobre manutenção e estrada bairro Cristal.
Ofício número 100/2020, em resposta ao requerimento número 35/2020 do vereador Rafael da Hípica, informações sobre gestão do CAPES pela IBC. Peço ao senhor secretário que dê continuidade com o recebimento dos projetos de lei. Recebimento, projeto de lei número 6/2020-L, do vereador Paulo Marrom, denomina via pública que especifica Rua 11 do loteamento Portal dos Pássaros, Rua Ideir dos Reis Dias Faustino. Recebimento do projeto de lei número 7/2020-L, autor vereador Paulo Marrom, assunto denomina via pública que especifica Rua 10 do loteamento Portal dos Pássaros, Rua Odara Lécia Petranivski. Projeto de lei número 8/2020-L, autor vereador Kiyoshi Hirakawa, assunto altera a lei municipal número 855 de 11 de novembro de 1978, acrescenta inciso ao artigo 6º. Peço ao secretário que dê continuidade com a leitura dos requerimentos. Requerimento número 41/2020. A sociedade mainiquense acompanhou com grande atenção e expectativa a polêmica originada pela apreciação pela Câmara do projeto de lei número 1/2020 de autoria do Executivo, que, promovendo a reforma administrativa nos quadros da Prefeitura Municipal de Mairinque, ceifou direitos trabalhistas dos servidores permanentes concursados. O apelo dos servidores e a opinião pública contrária à proposta não foram suficientes para sensibilizar a maioria do Poder Legislativo, que aprovou o projeto por 9 votos favoráveis, contra 3 contrários, um dos quais do vereador subscritor deste, em sessão extraordinária realizada no último dia 21 de fevereiro, em que pese a autorização legislativa dada, a nefasta proposta ainda não está consolidada e o prefeito municipal pode reconsiderar a sua decisão vetando aquela proposta. Pode ser que até a deliberação esta sanção tenha ocorrido, o que também não impede a retirada desta norma nociva do ordenamento jurídico municipal, pois o prefeito pode enviar outro projeto revogando tal lei. Diante dos fatos destacados e em observância aos interesses da categoria dos servidores públicos, é que nos termos regimentais requer ao chefe do Executivo Municipal para que nos informe que segue. 1. O Executivo pode vetar o autógrafo 3.834 de 2020, originado da aprovação do projeto de lei número 1/2020. Se negativo, justificar. 2. Acaso tenha havido a sanção e promulgação deste autógrafo, pode o Executivo enviar novo projeto de lei revogando tal norma? Se positivo, quando isso será feito? Se negativo, 2. Por quê? Vereador Túlio Camargo. Em discussão, o requerimento 41/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis, permanecem como estão. Os contrários, querem se levantar. Aprovado o requerimento 41/2020. Requerimento número 42/2020. A Lei Federal número 7.210, de 11 de julho de 1984, a Lei de Execução Penal, estabelece que os presos em regime fechado ou semiaberto podem remir suas penas, mediante a prestação de trabalho ou frequência a estudo. Nosso município conta com um estabelecimento penitenciário que abriga centenas de sentenciados. Considerando a grande extensão territorial do município, é sempre insuficiente o número de servidores municipais incumbidos de capinação e limpeza de ruas, o que faz com que diversos locais fiquem sem receber a devida manutenção. Neste aspecto, revela-se oportuno e interessante o emprego da mão de obra dos sentenciados na capinação e limpeza das vias públicas, na medida em que todos são beneficiados. O município que recebe graciosamente o serviço e os sentenciados, que têm suas penas diminuídas e são reintegrados à sociedade através do trabalho. Isto considerado, requer na forma regimental seja oficiada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, a fim de que este esclareça. 1. A Prefeitura pode realizar estudos visando a celebração de convênio com a
secretária de Administração Penitenciária, visando o emprego de mão de obra por parte dos apenados na captação e limpeza das vias públicas. 2. Se sim, quando isso será feito? 3. Se negativo, 1. Por quê? Vereador Rodrigues. Em discussão, requerimento 42/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Se são favoráveis, permanece a comissão. Se contrário, queira se levantar. Aprovado o requerimento 42/2020. Requerimento número 43/2020. Considerando que na rua Bernadette Nunes Campos há uma cratera que formou e trouxe inúmeros transtornos para os moradores da mencionada via e do bairro, considerando que este vereador já fez inúmeros pedidos para o poder competente fazer e tão pedida e necessária obra e até o momento nada foi feito. É diante do exposto, nos termos regimentais, requer ao plenário que seja oficiado o chefe do Executivo para que este nos informe o que segue. 1. A possibilidade de a Prefeitura fazer essa manutenção da mencionada via. 2. Se positivo, 1, quando? 3. Se negativo, favor justificar. Vereador Rodrigues. Em discussão, requerimento 43/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis, permanece a comissão. Se contrário, queira se levantar. Aprovado o requerimento 43/2020. Requerimento número 44/2020. A rua Tiradentes, no bairro Nova Mairinque, recebeu recapeamento asfáltico em boa forma de sua extensão através da empresa Obragen Engenharia. Instante de ordem. Eu peço o arquivamento desse requerimento. Foi feito já o serviço lá. A pedido do autor, o requerimento está arquivado. Requerimento número 45/2020. Nos termos regimentais, requeiro que seja oficiado ao chefe do Executivo com cópia para a Secretaria de Saúde Municipal, a fim de dar informações. 1. Apresentar o relatório mensal dos valores repassados à IBC, Instituto Brasileiro de Cidadania, referente ao ano 2019. 2. Apresentar o relatório mensal dos valores repassados à CISNE, referente ao ano 2019. Vereador Rafael da Hípica. Em discussão, requerimento 45/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis, permanecem a comissão. Os contrários, queira se levantar. Aprovado o requerimento 45/2020. Requerimento número 46/2020. Nos termos regimentais, requeiro que seja oficiado ao chefe do Executivo com cópia para a Secretaria de Educação Municipal, a fim de dar informações. 1. Apresentar o relatório anual de aplicação dos recursos próprios e ensino com base nas despesas liquidadas no ano 2019. 2. Apresentar o relatório anual de aplicação dos recursos próprios e ensino com base nas despesas empenhadas no ano 2019. 3. Apresentar o relatório anual de aplicação dos recursos do Fundeb liquidadas e empenhadas no ano 2019. 4. Apresentar o relatório anual de aplicação dos recursos do Fundeb na remuneração do magistério. Vereador Rafael da Hípica. Em discussão, o requerimento 46/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis, permanecem a comissão. Os contrários, queira se levantar. Aprovado o requerimento 46/2020. Requerimento número 47/2020. Nos termos regimentais, requeiro que seja oficiado ao chefe do Executivo com cópia à Secretaria de Saúde Municipal, a fim de dar informações. 1. Apresentar o relatório anual de aplicação dos recursos na saúde com base nas despesas liquidadas no ano 2019. 2. Apresentar o relatório anual de aplicação dos recursos na saúde com base nas despesas empenhadas no ano 2019. Vereador Rafael da Hípica. Em discussão, requerimento 47/2020. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nós vereadores, eu venho pedir a aprovação do requerimento 447/2019, pois eu estive averiguando o portal da transparência e o portal de transparências do Tribunal de Contas do Governo do Estado. Eu pude acompanhar que a Prefeitura não está emitindo os relatórios de despesa, tanto da educação, com respeito ao recurso do Fundeb, como da saúde, como eu disse aqui agora. Então, eu gostaria só de poder frisar essa questão e peço a aprovação dos nobres pares do citado requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 47/2020.
Não havendo mais ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Aprovado o requerimento 47/2020. Requerimento número 48/2020. Recebemos em nosso gabinete esta semana reclamação da moradora da rua Nelson Camargo, 16, Secap, informando que já faz mais de um ano que ela vem pedindo junto à prefeitura a poda das árvores em frente a cada dela. A moradora já chamou 2 vezes a Defesa Civil, que esteve no local. Já fez 2 boletins de ocorrência, já comunicou o Departamento de Meio Ambiente, mas, infelizmente, até a presente data, a Prefeitura não realizou a poda das árvores e muito menos informou a moradora de quando será a realização da referida poda. Assim, nos termos regimentais, requeiro que seja oficiado o chefe do Executivo a fim de que nos forneça as seguintes informações. 1. Qual a previsão para a Prefeitura realizar a poda das árvores na rua Nelson Camargo, 16, Secap? Vereador Rafael da Hípica. Em discussão, requerimento 48/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Aprovado o requerimento 48/2020. Requerimento número 49/2020. Recebemos em nosso gabinete esta semana a reclamação da moradora da rua Patrocínio Pires, 10, Vila Sorocaba, informando que já faz mais de 6 meses que ela vem pedindo junto à prefeitura a poda das árvores em frente a cada dela. A moradora já comunicou ao Departamento de Meio Questão de ordem, Ambiente. senhor presidente. Questão de ordem. Eu peço o arquivamento desse requerimento por um erro de digitação. Muito obrigado. A pedido do autor, o requerimento está arquivado. Requerimento número 50/2020. Nos termos regimentais, requeiro que seja oficiado o chefe do Executivo a fim de dar algumas informações. 1. O Conselho Municipal de Cultura já foi constituído. 2. Se sim a pergunta acima, o Executivo já nomeou os membros do Conselho. Relacionar os nomes dos conselheiros. 3. Se já foi constituído o Conselho, mas não houve a nomeação dos conselheiros, justifique qual a dificuldade que a Prefeitura está encontrando para nomeá-los. Vereador Rafael da Hípica. Em discussão, requerimento 50/2020. Com a palavra, senhor Com presidente. a palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nós vereadores, eu faço este requerimento ao Executivo pedindo a informação se foi constituído o Conselho Municipal de Cultura, se foi constituído a nomeação dos membros desse conselho e se não foi nomeado os membros desse conselho, por quê? Né? Eu já tenho aqui a resposta, né, pela a pesquisa que eu fiz, é lei, nós temos aqui a Lei 3.251, de 2015, que cria o Conselho Municipal de Cultura da cidade de Mairinque. Agora, o porquê ainda não foi constituído os membros desse conselho? O que está impedindo o Executivo de fazer a nomeação? Então, eu só gostaria de obter essa informação, tendo em vista um estudo que eu estive fazendo, senhor presidente, sobre esta lei. O artigo 33 da lei, vou achar aqui para os senhores nobres terem um conhecimento, ele diz aqui, dos componentes. Artigo 33. Integram o Sistema Municipal de Cultura, SMC. Departamento de Cultura, mas o Departamento de Cultura, segundo a criação da fundação aqui, ele já foi extinto. Toda a estrutura do Departamento de Cultura, ele será transferido, até mesmo os recursos, para a fundação que foi aprovada aqui nesta casa. Conselho Municipal de Política Cultural, CMPC. Então, eu peço, senhor presidente, que seja aprovado pelos nobres pares este requerimento e que venha a resposta para nós podermos dar um parecer à classe artística e cultural dessa cidade. Essa é aqui minha fala, senhor presidente, e conto com a aprovação dos nobres pares. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento 50/2020. Peço a palavra, Com presidente. a palavra, vereador professor Giovanni, por 5 minutos. Bom, algumas das perguntas que o vereador fez no requerimento, eu venho também fazendo já há um bom tempo, através, principalmente no uso da tribuna,
mas também já fiz requerimento ao prefeito e, infelizmente, esse conselho foi o único conselho que o prefeito não homologou. Em 2017, quando assumiu o governo, o prefeito Peixinho homologou todos os conselhos, renovando os membros, e o Conselho de Cultura é o único que não foi homologado. Nós temos cobrado isso, porque a política cultural está parada mesmo no município. Essa é a grande verdade, né? O prefeito não tem interesse de que isso realmente ocorra, o que é uma pena. Então, vereador Rafael, tem o nosso apoio. Mais uma vez, vamos tentar ouvir a resposta do Executivo, para ver o que ele vai dizer dessa vez, né? Sobre a fundação, nós aprovamos a lei, mas ela não está em funcionamento. Eu já falei aqui várias vezes, essa fundação, ela precisa de ter todo um processo de regularização e, na época, a lei pedia um prazo de 60 dias para que isso ocorresse, e a gente viu que até agora isso não aconteceu. O Ministério Público não tem nenhum parecer sobre a fundação e a gente viu que ela não foi colocada em prática ainda, né? Me dá uma parte, Vidal. Pois não, vereador. Com a parte, vereador Rafael da Hípica, por 1 minuto. Para complementar a fala do vereador professor Giovanni, eu estive conversando com o secretário de Cultura do município, o senhor Sandro Rolim, cobrando mesmo sobre os cursos, aulas que pararam de ter ali no SEMEC, né? Balé, até algum tipo de ginástica, se eu não me engano, para senhoras. Parou as atividades no SEMEC. E eu fui cobrar o mesmo que retomasse as atividades. E a resposta dele foi justamente essa, professor. Nós estamos esperando, né, a legalização da criação da fundação para contratar esse serviço pela fundação. Então, há um trâmite correndo aqui no Ministério Público. Ele informou que está fazendo as tratativas finais junto ao Ministério Público para poder aplicar a constituição da fundação nessa cidade. Então, isso muito me preocupa, porque não é a pauta do requerimento, mas o recurso de mais de R$1.300.000, né, que está previsto neste ano para a pasta de cultura, segundo o secretário, vai diretamente para a fundação. Então, encerro aqui minha fala, senhor presidente, e conto com a aprovação dos novos pares neste requerimento. Obrigado, presidente. Continua a discussão. O requerimento 50/2020. Não havendo mais ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis para essa comissão, os contrários, querem se levantar. Aprovar o requerimento 50/2020. Requerimento número 51/2020. Em 2011, foi noticiado na imprensa local o abandono do posto de saúde do Jardim Vitória, parte alta do bairro, isso pelo fato de que o prédio apresentou inúmeros problemas estruturais, entre elas a erosão do solo, rachaduras nas paredes, infiltrações, entre outras, que ofereciam grande risco de desabamento. Segundo informações, o prédio foi interditado e posteriormente demolido, e no local implantado um pequeno playground. A fim de entender melhor o ocorrido, é que nos termos regimentais requer o chefe do Executivo, através do setor competente, para que nos informe o que segue. 1. Em que ano foi construído este prédio público? 2. Qual o prefeito da época? 3. Qual a empresa responsável pela execução da obra? 4. Qual o valor total gasto para a construção desta obra? 5. Os recursos foram provenientes de dotação própria, convênio ou emenda? 6. A engenharia da Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços Públicos consegue explicar o que ocorreu com este prédio público? Foi erro no planejamento da obra, materiais de má qualidade, construção fora dos padrões técnicos, outra explicação? Favor relatar os fatos que levaram ao comprometimento estrutural deste imóvel público. 7. Na época, Ministério Público, segundo matéria veiculada na mídia, estaria apurando abandono no posto de saúde? A que conclusão chegou? A Prefeitura tem informações referentes a esta apuração? 8. A Prefeitura tomou alguma providência a fim de reparar os danos aos cofres públicos?
a Prefeitura acionou os responsáveis pela execução desta obra? 9. Se negativo, a Prefeitura ainda pretende tomar alguma providência? Se sim, qual? Se não, por quê? Gabinete do Vereador Arthur Camargo. Em discussão, requerimento 51/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Aprovado o requerimento 51/2020. Requerimento número 52/2020. No ano de 2018, trouxe ao plenário questões sobre obras de revitalização, reformas e adequações no Parque Municipal Antônio Anselmo, Horto Florestal, bem como no barracão da antiga oficina. Para estes serviços, a Prefeitura contou com repasses oriundos de convênios com o governo federal, entre estes, uma emenda destinada pelo deputado federal Paulinho da Força. Ocorre que, em resposta ao requerimento de minha autoria, no 399/18, o Executivo informou que os valores, créditos adicionais aprovados por esta Câmara seriam para a reforma parcial do barracão próximo à igreja e reforma do barracão da antiga oficina, e que esses serviços seriam retomados e terminados no primeiro semestre de 2019. Ocorre que, até o presente momento, nenhum desses serviços foram retomados. Em visita ao local, constatei um cenário de verdadeiro abandono. Em reunião com o deputado federal Paulinho da Força, este me informou que destinou pouco mais de R$1 milhão para a reforma de nosso horto e que, deste montante, a Prefeitura ainda tinha dinheiro disponível. Ainda obtive a informação de que este convênio consta como em execução no portal do governo e encerra-se em junho de 2020. Sendo assim, caso não concluídos os serviços, a Prefeitura estará sujeita à devolução desses valores à União. É importante ressaltar que o Horto Florestal é importante, tanto para a área turística como para a ambiental, e necessita de maior atenção do Executivo Municipal. Diante do exposto, é que nos termos regimentais requer o chefe do Executivo Municipal, através do setor competente, para que nos informe que segue. 1. Por qual razão os serviços não foram retomados? 2. Qual o valor total recebido pela Prefeitura de Mairinque para a revitalização, reforma e demais serviços a serem realizados no Horto Florestal nos últimos 8 anos? 3. Em posse desses recursos, o que tem impedido a Prefeitura de realizar tais serviços? 4. A Prefeitura está atenta ao prazo do convênio, junho de 2020, a fim de evitar possível devolução? 5. Se positivo, 4. Os serviços serão executados a tempo e entregues à população? 6. Em visita, nota-se que a Prefeitura plenamente abandonou esta área pública de relevância histórica, turística e ambiental de Mairinque. Não há vigilância contra vandalismo, não há limpeza do local, manutenções permanentes, enfim, um cenário lamentável de pura destruição e de falta de incúria. Entendendo que a Prefeitura, por si só, não tem capacidade financeira de revitalizar completamente esta área, o que impede a Prefeitura, através da Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços Públicos, realize serviços de limpeza, roçada, poda de árvores, retirada de lixo e entulhos, instalação de iluminação, entre outros, para que a população possa, aos poucos, de nosso horto florestal? É possível realizar esses serviços? 7. Se sim, para quando? Esperamos ter uma previsão concreta, pois se trata de serviços que não gerarão grandes custos ao município, inclusive podendo ser realizados por funcionários da própria municipalidade. Gabinete do Vereador Arthur Camargo. Em discussão, requerimento 52/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Aprovado o requerimento 52/2020. Requerimento número 53/2020. A Lei Municipal número 3059/13 criou a CIP, Contribuição de Iluminação Pública, que é a principal ferramenta para o custeio do consumo, manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública no município. Para a cobrança, existe um convênio com a Companhia Piratininga de Força e Luz, CPFL, que faz cobranças nas faturas de energia elétrica, e para os casos de imóveis que não tenham o fornecimento dos serviços da CPFL, a CIP é cobrada junto do Imposto Predial e Território Urbano, IPTU. Ocorre que são muitas as queixas de bitributação, imóveis que são cobrados nas faturas
da CPFL e também no carnê do IPTU. Temos a informação de que, ao procurarem a Prefeitura, os munícipes não têm esse problema solucionado. Ao contrário, são inquiridos sobre a regularização de construções e imóveis junto ao cadastro imobiliário do município para que a bitributação resolvida. É difícil compreender o que a contribuição de iluminação pública tem a ver com a regularização dos imóveis. Sobretudo, compreender por qual razão a Prefeitura esta criou um verdadeiro mecanismo de bitributação que prejudica o contribuinte. Considerado o exposto, é que nos termos regimentais requer o chefe do Executivo Municipal, através da Secretaria de Finanças e Secretaria de Assuntos Jurídicos, para que nos informe o que segue. 1. Por qual razão está ocorrendo esta bitributação? 2. A Prefeitura está exigindo a regularização de construções do município para somente retirar essa bitributação? Se sim, o que justifica? 3. A Prefeitura está considerando que muitas famílias não têm condições de pagar profissionais para a elaboração de projetos e laudos de construção, realizando muitas vezes essas obras com recursos escassos e com própria mão de obra, e que esta medida tomada é nefasta para com o contribuinte. 4. O que a Prefeitura pretende fazer para resolver estes problemas? 5. Os contribuintes irregularmente bitributados serão ressarcidos pela Prefeitura? 6. Procede a informação de que a Prefeitura tem executado judicialmente contribuintes bitributados. Por qual razão? Gabinete do vereador Túlio Camargo. Em discussão, requerimento 53/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Aprovado o requerimento 53/2020. Requerimento número 54/2020. Nos termos regimentais do artigo 135 do Regimento Interno, requeiro a retirada do projeto de número 29/2019-L, de minha autoria, para melhor estudo. Vereador Kiyoshi Hirakawa. Em discussão, requerimento 54/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Aprovado o requerimento 54/2020. Requerimento número 55/2020. Considerando que houve mais uma prestação de contas da Secretaria de Assistência Social das ações no ano de 2019, considerando que há no orçamento municipal uma série de programas específicos para ações voltadas para o idoso, nos termos regimentais, requer ao chefe do Executivo que nos informe o seguinte. 1. Quais foram as ações realizadas em 2019 de acordo com cada programa ou convênio de políticas voltadas para os idosos? Favor citar as ações e os valores gastos separados por convênio ou programa. Vereador professor Giovanni. Em discussão, requerimento 55/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Aprovado o requerimento 55/2020. Requerimento número 56/2020. Considerando que há notícias de que o Departamento de Cultura terá que deixar o prédio do SEMEC em virtude de despejo por falta de pagamento de aluguel para a Sociedade Recreativa Mairiquense, a SRM. Considerando que o comando desta pasta tem mudado bastante nos últimos anos e que cada diretor teve uma certa autonomia para trabalhar com sua equipe. Considerando o desmonte do Museu Municipal Conselheiro Francisco de Paula Mairinque a partir da década de 1990, considerando que também fazem parte desse departamento a Biblioteca Municipal e seu acervo, os instrumentos usados pela Banda Conselheiro Mairinque e o acervo do EMAC. Nos termos regimentais, requeiro ao chefe do Executivo que nos informe o seguinte. 1. Existe uma lista do antigo acervo do Museu Municipal Conselheiro Francisco de Paula Mairinque? Se sim, favor enviar. 2. Qual o patrimônio do Departamento de Cultura? Favor enviar a lista dos itens patrimoniados oficialmente. 3. Existem bens pertencentes ao Departamento de Cultura que não estão patrimoniados? Se sim, quais? Favor enviar a lista. 4. Onde será instalado o Departamento de Cultura? Vereador professor Giovanni. Em discussão, requerimento 56/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Se são favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Aprovado o requerimento 56/2020. Requerimento número 57/2020. Considerando que de tempos em tempos há um caminhão com carreta coberta e iluminada, chamado informalmente de Caminhão da Alegria,
que tem como ponto de partida a Praça da Vila Sorocabana, que percorre diversas ruas da cidade com som alto e as pessoas pagam uma taxa para fazer o passeio. Considerando que este vereador recebeu denúncias de que o volume do som pode estar excedendo os limites estabelecidos em lei e que adultos e crianças trafegam em pé dentro da carreta durante o percurso do passeio. Nos termos regimentais, requer ao chefe do Executivo que nos informe o seguinte. 1. O citado caminhão tem um alvará de funcionamento autorizando prestar esse serviço no município. 2. Há algum tipo de fiscalização sobre o funcionamento do som de acordo com as leis que determinam a perturbação da paz pública? Se sim, enviar relatório. 3. A legislação do trânsito permite que a carreta trafegue com pessoas, inclusive crianças, em pé durante o percurso? Se sim, com base em qual lei? 4. Se houver algum acidente com queda de pessoas ocasionando danos físicos, quem será penalizado? Vereador, professor Giovanni. Em discussão, requerimento 57/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Aprovado o requerimento 57/2020. Requerimento número 58/2020. Tendo em vista os recursos do Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério nos anos de 2000 a 2005 pela Prefeitura Municipal de Mairinque. Assim, requeiro ao plenário, nos termos regimentais, seja oficiado ao prefeito com cópia ao digníssimo representante do Ministério Público para que nos forneçam as seguintes informações. 1. Apresentar cópias de todos os relatórios e requerimentos do Fundef protocolados pelo referido Conselho junto à Prefeitura nos anos de 2000 a 2005. 2. Requer que a Prefeitura apresente o extrato analítico dos anos 2000 e 2001, referente ao fundo do Fundef. 3. Requer que a Prefeitura informe qual o valor anual recebido do Fundef referente aos anos 2000 a 2005. 4. O recurso do Fundef nos anos de 2000 a 2005 era apenas utilizado pela Secretaria de Educação. 5. Ao digníssimo representante do Ministério Público informar se existe alguma denúncia do Conselho do Fundef sobre o uso irregular do fundo pela Prefeitura Municipal de Mairinque nos anos de 2001 a 2005. 6. Se sim, a pergunta 5. Informar o digníssimo representante do Ministério Público se existe inquérito instaurado e o processo. Se negativo, por que o digníssimo Ministério Público, até a presente data, não tomou as providências legais? Gabinete do vereador Rafael da Hípica. Em discussão, requerimento 58/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Aprovado o requerimento 58/2020. Requerimento número 59/2020. Moradores da região de Dona Catarina nos procuraram, informando que o correio está para ser fechado naquela localidade. Exposto isto, nos termos regimentais, requer ao plenário seja oficiado o chefe do Executivo para que este nos informe. 1. A Prefeitura tem conhecimento sobre o fechamento do correio no bairro Dona Catarina? 2. Se positivo, qual o motivo e quais as providências que a Prefeitura está tomando para não deixar os moradores sem esse importante serviço? Vereador Rafael da Hípica. Em discussão, requerimento 59/2020. Com a palavra, senhor Com a presidente. palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nós vereadores, eu tive em contato com os moradores da região de Dona Catarina, onde os mesmos estão extremamente preocupados, porque ventila, naquela região, o possível fechamento do Correio de Dona Catarina. Então, ali, centenas de pessoas dependem deste serviço, e eu fiz um levantamento, senhor presidente, nós vereadores. O Correio, primeiro ponto, ele apenas presta o serviço naquela região. Por quê? O prédio, a Prefeitura paga o aluguel e fornece um funcionário. Terceira questão, a Serim, através do senhor Reinaldo, também ajuda a estrutura do Correio, bancando mais 2 funcionários. E o que está ocorrendo, senhor presidente? Eu tive levantando essa questão, segundo a informação, e aí eu repudio a ação do Correio, eles não querem mais, quando eu digo eles, é o Correio, é levar os malotes com as correspondências, cartas e encomendas para o Correio de Dona Catarina.
Olha o absurdo. Olha a falta de responsabilidade do Correio Municipal. Mas aí, por um outro lado, quem que vai sofrer com a falta de seriedade do Correio? A população, o povo. E eu estive acompanhando, eu entendo que, neste período agora, é necessário o Executivo, senhor presidente, o prefeito, através da Secretaria de Governo, né, ou do secretário de Governo, fazer uma gestão junto ao Correio de Dona Catarina e se responsabilizar, pelo menos, né, pelos próximos 3, 4 ou 5 meses, por levar as correspondências para Dona Catarina, para não deixar a população sofrer com a paralisação desse serviço. Porque seria fácil eu vir aqui e sentar a peia no Correio. Falta de responsabilidade, ingerência. Podia. Mas eu estou preocupado com o povo que está lá, que vai sofrer com a falta desse serviço. E eu estou dizendo que é possível, senhor presidente. Eu fiz um levantamento, o carro para fazer esse trabalho de levar as correspondências diariamente, cabe todas num porta-mala. Eu fiz um levantamento, a profissional que trabalha, contratada da prefeitura, ela mora aqui e vai trabalhar no Correio de Dona Catarina. E vai com o carro, segundo a informação, da prefeitura. Então, eu acho que, para o bem comum, para o bem daquela população, esta funcionária pode, né, ficar responsável de levar essas correspondências. A prefeitura precisa achar uma saída. A prefeitura precisa assumir, juntamente com aquela população, essa responsabilidade, nem que seja por um período curto, como uma solução paliativa. O que não pode acontecer é a população agora sem acesso, com o bloqueio da Mário Covas, com toda a dificuldade que aquela população vive, ter que vir até o centro para pegar uma correspondência. Então, precisa ter uma gestão. Eu espero que o Executivo atenda o pedido deste vereador, que hoje representa centenas de pessoas daquela região, que, segundo a informação de uma pessoa que trabalha no Correio, o único problema que o Correio está se omitindo, ou negando a fazer, é levar as correspondências até Dona Catarina. Então, acho que pode ser solucionado, pode continuar sendo feita essa parceria entre a Prefeitura e o Correio, e a população de Dona Catarina não seja prejudicada com o não serviço da distribuição das correspondências naquela região, por não chegarem até lá. Senhor presidente, encerro aqui minha fala e gostaria de poder contar com a aprovação dos nobres pares nesse requerimento. Repito, poderia vir aqui apenas criticar tanto o Correio, mais o Correio, que é culpado, mas também prefiro apresentar um novo caminho junto com a Prefeitura para que aquela população não fique sem serviço. Muito obrigado, senhor presidente. Conto com a aprovação dos novos pares no requerimento 59/2020. Continua a discussão, requerimento 59/2020. Palavra, Com presidente. a palavra, vereador Bruno Tan, por 5 minutos. Eu tive mantendo contato com a Central dos Correios e eles me passaram que, temporariamente, eles irão assumir o transporte do Correio. Não irá parar. Então, por eu ter falado direto com a Central do Correios, eu já deixo aqui que irei rejeitar o requerimento. Acho que não há necessidade de fazer o Executivo parar e responder, então, esse é o meu motivo. Mas, se for o caso, eu justifico, depois da votação, eu justifico essa fala, novamente. Encerro aqui minha fala. Questão de ordem, senhor presidente. Eu peço que fique Questão de registrado em ata, e se o vereador Bruno Dutan garantir que as correspondências chegarão até Dona Catarina, por intermédio do contato do mesmo, e não precisará a Prefeitura intervir e levar essas correspondências, eu mesmo peço a retirada do requerimento. Mas ele tem que deixar registrado em ata que esse serviço não faltará para aquela população. Muito obrigado, senhor presidente. Quem tem que registrar Questão de ordem. Quem tem que registrar em ata, ofício ou judicial é o Correio e não o vereador. Eu só estou passando o que a Central do Correio passou para mim. Então, se tem que oficializar alguma coisa, deixar registrado em ata, ou responder o vereador Rafael da Hípica, é o Correio e não eu.
Encerro aqui minha fala, presidente. Continua a discussão, requerimento 59. Continua a discussão, requerimento 59/2020. Lembrando que o vereador tem o direito de voto, gente. Ele escolhe se ele quer rejeitar ou aprovar. Fica à disposição do vereador. Continua a discussão, requerimento 59/2020. Não havendo mais ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado o requerimento 59/2020. Peço ao secretário que dê continuidade. Requerimento número 60/2020. Considerando que durante as manifestações dos servidores públicos referente à votação do PL 01/2020, esse vereador em nenhum momento presenciou representantes do Ciproem, considerando que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais não foi procurado pelos membros do Ciproem e também nenhuma das lideranças dos funcionários públicos foram procurados pelo Sindicato Ciproem e ou sua representante. Considerando que durante a votação do PL 01/2020, nos dias 17/2 e 21/2, nenhum representante do Ciproem esteve presente nas sessões e muito menos comunicou à presidência dessa casa, informando a sua presença como representantes da classe dos professores. Considerando que esse vereador, fazendo algumas pesquisas e levantamentos sobre esse sindicato, Ciproem, verificou-se os seguintes pontos. A carta sindical anexada ao ofício 27/2020 endereça ao presidente dessa casa está vencida. Teve sua validade de 8 de maio de 2014 até 23 de janeiro de 2018, portanto, sem valor jurídico. B. Existe um processo trabalhista número 001-0576-84-2017-515-0118, que tramita na Vara do Trabalho de São Roque, em que a partes são autor, Sindicato Servidores Públicos Municipais de Mairinque e réu, Ciproem, cuja sentença foi favorável ao autor e, portanto, o Ciproem não tem mais nenhuma representatividade junto aos professores do município de Mairinque, cópia anexa. Considerando do exposto acima, verifica-se que a presidenta do sindicato, senhora Cláudia Maria Sampaio Machado Creste, apresentou uma carta sindical vencida no ofício 027/2020, endereçada a essa casa, portanto, sem valor jurídico. Considerando todo exposto acima, esse vereador somente irá se pronunciar sobre o ofício 27/2020, dirigido a essa casa, após o sindicato Ciproem apresentar os documentos válidos emitidos pelo MT, Ministério do Trabalho e do Emprego. Caso não sejam apresentados os referidos documentos, o ofício 27/2020 do Ciproem deverá ser desprezado e ignorado pelo presidente da Câmara Municipal de Mairinque por falta de fundamentação jurídica. Para finalizar, o meu embasamento jurídico, cito garantias e direitos fundamentais que cada cidadão dispõe na Constituição Federal em seu artigo 5º e incisos. Artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que expõe: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Indo ao encontro do disposto também no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, que diz: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia culminação legal. Assim, nos termos regimentais, requer ao plenário seja oficiado o presidente da Câmara com cópia para o Ciproem, Sindicato dos Professores das Escolas Públicas Municipais, para que este nos informe. 1. Requeiro que o Sindicato Ciproem apresente para a Câmara Municipal de Mairinque cópia na certidão do MTE, Ministério do Trabalho e do Emprego, atualizada com a composição atual da diretoria 2020, reconhecida firma em cartório. 2. Requeiro que o Sindicato Ciproem apresente para a Câmara Municipal de Mairinque certidão digital emitida pelo Ministério do Trabalho e do Emprego. 3. Requeiro que o Sindicato Ciproem apresente para a Câmara Municipal de Mairinque documentos comprobatórios da atual diretoria com representatividade no município de Mairinque, emitido pelo Ministério do Trabalho e do Emprego. Vereador Rafael da Hípica. Em discussão, requerimento 60/2020. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos.
Senhor presidente, nobres vereadores, eu fui surpreendido com uma carta ofício. Eu posso chamar de sindicato, né? Mas eu prefiro manter o respeito e chamar de sindicato, Ciproem, pedindo para que este vereador se retratasse, né, em sessão de Câmara, perante os meus argumentos para o sindicato, dizendo que ele não representou o servidor público na cidade de Mairink. Eu gostaria de dizer que, enquanto esse sindicato não provar a sua legitimidade, eu não irei retificar a minha fala. E mais do que isso, senhor presidente, mais do que isso. Nós participamos, quando digo nós, este vereador e demais vereadores, de diversos manifestos em prol do servidor público da cidade de Mairink. Passeatas, reuniões, manifestos. Eu nunca vi esse sindicato presente em nenhum tipo de manifesto. Nós tivemos aqui, recentemente, para ser mais objetivo, no dia 17/2 e no dia 21/2, a discussão deste projeto aqui neste plenário. Eu não vi nenhum representante desse sindicato vir até aqui, se inscrever, defender os servidores e pedir a retirada do projeto 1/2020. Eu vi, sim, Conselho Municipal do Fundeb, Conselho Municipal da Educação, o Sindicato dos Servidores Públicos da cidade de Mairink, através do seu presidente, a Associação dos Profissionais da Educação de São Roque e região, mas eu não vi nenhum membro do Ciproem aqui. Ou algum dos nobres pares viram. Nesta carta, que está até anexada aqui, a composição da diretoria desse sindicato é de 2014. Ou seja, está vencida, senhor presidente. Não tem nenhum tipo de validade, não tem nenhum tipo de segurança jurídica. Olha que irresponsabilidade. Olha que responsabilidade dessa senhora presidente. Então, eu que peço agora, e que fique registrado em ata, que a mesma venha até aqui, via ofício, ou peça à tribuna, mas explique o porquê o sindicato Ciproem não participou, não representou o servidor público da cidade de Mairink em nenhum movimento, em nenhum manifesto, em nenhuma defesa do servidor contra o projeto 1/2020 de autoria do Executivo que prejudica o servidor público da cidade de Mairink. Pós a aprovação desse projeto, esse sindicato vem emitir um ofício a esta casa pedindo a retirada do projeto. Olha, pós a aprovação, ela pede a retirada do projeto. Então, eu peço que esse sindicato venha se atualizar, se informar, para não passar vergonha, que é isso que está acontecendo. Eu só retirarei, não tenho vergonha, sou humilde o suficiente para, quando eu erro, eu venho, me desculpo, retifico a fala se necessário. Mas antes ela tem que provar a legitimidade do Ciproem. Senhor presidente, também gostaria que fosse lida o caput, tá? Da ação trabalhista rito ordinário que foi citado. Está aí, na folha seguinte do requerimento. Processo judicial eletrônico. Eu gostaria que fosse lido à parte. Eu posso ler? Pode ler. Sindicato, autor, Sindicato de Servidores Públicos do município de Mairink. Advogado, Andrei Lúcia Tato Rodrigues. Réu, Ciproem. Sindicato dos Profissionais das Escolas Públicas Municipais de Sorocaba, Porto Feliz, Tietê, São Roque, Ibiúna, Salto, Itu, Araçariguama, Alumínio, nem aqui tem Mairink. E ela já perdeu neste processo. Então, não há legitimidade alguma, não tem segurança jurídica para cobrar aqui explicação de um vereador que está no exercício do seu mandato e fazendo o papel que o Ciproem deveria fazer, que é defender o servidor. Encerro aqui minha fala, senhor presidente. Gostaria de contar com a aprovação dos nobres pares. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento 60/2020.
2020. Quero aqui pedir a palavra, só colocando aqui, vereador Rafael, que na pergunta primeira, né, ou na parte baixa, assim nos termos do artigo 224 do regime interno, requeira ao plenário seja oficiado o presidente da Câmara, com cópia para o CIPROEM. E as perguntas foram todas citadas para o CIPROEM. Eu acredito que você deve ter citado eu por recebimento, né? Pelo recebimento. Então, puxando uma busca rápida pelo CNPJ online, o CNPJ aqui, não vou citar o número do CNPJ, mas o sindicato CIPROEM, ele está ativo, então ele é válido o CNPJ. Consultei jurídico da Câmara, consultei agora o Francisco, então a Câmara ela tem total direito de receber e ouvir a parte do CIPROEM. Por isso, foi recebida, ok? Só para que fique válido, porque você citou, seja oficiado o presidente, então eu já estou passando para você que o CNPJ do CIPROEM está ativo, então a Câmara Municipal de Mairim, como Câmara, ela pode receber esse ofício, ok? Continua a discussão, requerimento 60/2020. Não havendo mais ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis para essa comissão, os contrários, queriam se levantar. Aprovado o requerimento 60/2020. Peço ao secretário que faça a leitura da moção. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. A pedido do autor, a moção está arquivada. As indicações de número 205 a 215 serão encaminhadas aos seus destinatários. Peço ao secretário que faça a leitura dos recebentes e terceiros. Recebimento do ofício número 6/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Encaminhamos a Vossa Excelência cópia integral em mídia digital do processo de contas do exercício de 2017 do Executivo Local, abrigado no TC 006905-989-16-6, apreciado pela Igreja Primeira Câmara deste Tribunal de Contas na sessão de 10 de nove de 2019. Atenciosamente, José Márcio Ferreira, diretor técnico de divisão. Recebimento ofício número 27/2020 do Sindicato dos Professores das Escolas Públicas Municipais de Porto Feliz, Sorocaba, Tietê, São Roque, Ibiúna, Salto, Araçariguama, Alumínio, Mairinque, Votorantim, Boituva, Iperó, Araçoiaba da Serra, Capela do Alto, Cesário Lange, Cerquilho e Tatuí.